Agora vamos resolver a questão 9, que pede para verificar se a função f de xy é diferenciável em um ponto. Tá? No caso aqui, a função f é definida por x mais y, vezes z elevado a x sobre y. E a pergunta é verificar se é diferenciável no ponto 0, Ln de 2. Na questão 8, nós já analisamos a continuidade dessa função. Isso é importante, porque se a função não fosse contínua, de imediato poderíamos concluir que ela não é diferenciável. Mas na questão 8 fizemos exatamente esse exercício, verificar a continuidade dessa função. E vimos lá que sim, essa função ela é contínua no ponto. Então, ser contínua, não ser contínua implica que não é diferenciável. Agora, ser contínua não garante a diferenciabilidade. A diferenciabilidade é uma qualidade que vai além, tá, da continuidade. Então, que conta a gente pode fazer para verificar se uma função é diferenciável? Então, nós já fizemos isso em sala e vamos repetir agora. O primeiro passo é verificar a continuidade. Se a função não for contínua, ela não é diferenciável. Não é o caso, porque já vimos que ela é contínua. Então vamos para o segundo passo. Vamos ver se ela possui derivadas parciais no ponto. Se ela não possui derivadas parciais no ponto, ela não será diferenciável. Mas se ela possuir derivadas parciais no ponto, não garante a diferenciabilidade. Aí teremos que analisar, então, a continuidade dessas derivadas parciais. Então, aqui, verificar se a função é diferenciável no ponto é calcular as derivadas parciais e analisar a continuidade dessas funções. Então, se a minha função, a original, ela é contínua, e as suas derivadas de primeira ordem também são funções contínuas, a gente fala que essa função ela é de classe C1. Ela é contínua e as suas derivadas de primeira ordem também são contínuas. Logo, ela é de classe C1. Esse tipo de função ela é sim diferenciável. Tá? Então vamos calcular as derivadas parciais. Deriva f com relação a x. Observa que é um produto. Então, a derivada da primeira função é 1, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Derivada de e elevado a qualquer coisa é e elevado a qualquer coisa, só que tem regra da cadeia. A derivada dessa expressão aqui que está no expoente com relação a x é 1 sobre y. Tá? Posso colocar em evidência aqui a função exponencial. Na primeira parcela resta 1. Na segunda parcela vai restar x sobre y mais 1. Tá? Fazendo aqui a distributiva. Então, de forma mais simples, posso falar que a derivada parcial com relação a x existe e é dado por essa expressão aqui, ó. 2 mais x sobre y. Observa que a derivada parcial com relação a x existe. Claro, ela não existe em todo o R2. Há restrições, por exemplo, que o y não pode ser zero. Mas é uma restrição que já existia na função original. Aqui também, ó, o y não pode ser zero. Então, o domínio da função original é todo o R2, com exceção dos pontos y igual a zero, que coincide ali com o eixo x. Tá? Então, o domínio dessa função aqui é todo o R2, exceto o eixo x. Pensa em todos os pontos do plano, mas retira o eixo x da brincadeira. Esse é o domínio da função original. Se você olhar aqui, ó, o domínio da função derivada parcial com relação a x é o mesmo. Ela existe em todo o R2, com exceção do eixo x, com exceção dos pontos que tem y igual a zero. Então, assim, não há restrições novas, a não ser a restrição natural dela. Em particular, a original existe no ponto 0 Ln de 2 e a derivada parcial também. Então, ela possui derivada parcial com relação a x nesse ponto e em todos os outros. Algo similar a gente pode fazer para a derivada com relação a y. Regra do produto, derivada primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar,
vezes derivada segunda, derivada de e elevado a qualquer coisa. E elevado a qualquer coisa. E a regra da cadeia aqui, a derivada da função que está dentro com relação a y, agora muda. Posso até repetir o x aqui, mas eu preciso derivar 1 sobre y. E ao derivar 1 sobre y, dá menos 1 sobre y2. Então aqui tem um sinal negativo, vou colocar o parênteses, e fica y ao quadrado. Tá? De novo, posso simplificar a resposta colocando a função exponencial em evidência. Na primeira parcela, resta apenas 1. Na segunda parcela, fazendo a distributiva ali, fica menos x ao quadrado. É isso? Sobre y2 menos x sobre y. Tá? Fazendo distributivo aqui, ó, fica menos x ao quadrado sobre y2. E aqui fica menos xy sobre y2. Eu cancelo um y. Nós ficamos com essa expressão aqui. Não temos termos semelhantes agora. Então, derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y. De novo, ó, na derivada parcial com relação a y, claro que tem restrições. Mas a restrição que existe aqui é y diferente de zero, que é a mesma da derivada parcial com relação a x, que é a mesma restrição da função original. Ou seja, essa função aqui, ela existe em todo o R2, com exceção do y0. E nesses pontos, todos esses pontos possuem derivadas parciais, em particular o ponto 0 ln de 2. Tá? Se desse problema em algum ponto, ou no caso aqui no ponto 0 ln de 2, para o cálculo da derivada parcial, se ele fosse um ponto de não existência de alguma dessas derivadas parciais, seria suficiente para você garantir que ela não é diferenciável, mas não foi o caso. Então essa função aqui possui derivadas parciais em todos os pontos. Em particular, ela possui derivadas parciais no ponto 0 ln de 2. Tá? Se não possuísse, não seria diferenciável, mas possui. Não é suficiente para dizer que é diferenciável. A gente precisa agora analisar a continuidade. Então, cada derivada parcial dessa existe no ponto 0 ln de 2. Tá? Então, vou escrever isso aqui da seguinte forma. Primeira parte. A derivada parcial com relação a x no ponto 0 ln de 2 existe. E é igual ao limite. O limite também existe. Não vai ser um ponto problemático. Tá? Quando você se aproximar aqui do ponto 0 ln de 2, isso na regrinha da derivada parcial, o limite vai existir, a imagem vai existir e os valores serão iguais. Tá? Ou seja, a derivada parcial com relação a x também é uma função contínua. Tá? A outra parte, eu vou botar aqui para não confundir com os outros, até botar aqui uma estrelinha. A outra parte, duas estrelinhas. Podemos fazer algo similar. A função é derivada de f com relação a y. Pode ser calculado o limite no ponto 0 ln de 2. Acho que isso de fechar o parênteses. Posso calcular a imagem sem problema, porque ela está definida nesse ponto. Posso calcular a imagem, posso calcular o limite e é fácil verificar que são valores iguais. Não é um ponto problemático. Olha aqui. Se você jogar o ponto aqui 0 ln de 2, vai zerar aqui, aqui zera, aqui dá 1, vai dar 2. Tá? Então existe imagem, existe limite é igual a imagem. Da mesma forma aqui, vai zerar aqui, se o x é igual a 0, vai zerar aqui o expoente do e, que vai dar 1. Tá bom? Então assim, existe imagem, existe limite, e o limite é igual a imagem. Ou seja, a função é de classe C1. E se ela é de classe C1, então ela ela é diferenciável. Tá bom? Se a função ela é de classe C1, então ela é diferenciável em todos os pontos. Em particular, aqui vale para o ponto 0 ln de 2. Então está verificado que ela é diferenciável no ponto 0
ln de 2.